Socialistas dirão que eu estou errado, mas são vocês os errados nessa história. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O seriado The Boys é mais uma mega produção da Amazon Prime Video, o serviço de streaming do titio Jeff Bezos. Foi baseada em quadrinhos de Garth Ennis, já meio antigos. A grande sacada dos quadrinhos e do seriado é mostrar super-heróis de forma bem mais humana e lógica. Primeiro porque explica que vários superpoderes seriam bastante perigosos na verdade, como a supervelocidade ou visão de raio laser. Mas a parte mais interessante é a parte humana. Os quadrinhos e as séries não tratam os super-heróis como o ideal de justiça e bondade, algo que tipicamente os outros quadrinhos de heróis fazem. Mas ao contrário, os super-heróis são seres humanos, imperfeitos e particularmente ruins, justamente por possuírem mais poder que as pessoas normais. Sim, o poder corrompe. Pessoas que seriam apenas imperfeitas, como todos nós, ao ganharem superpoderes acabam gerando muito mais dano, piorando as coisas, muito mais do que ajudando no final das contas. Como eu expliquei no meu primeiro vídeo sobre essa série, que falava da primeira temporada, o vídeo se chama The Boys é uma crítica ao socialismo, do dia 14 de setembro, claramente esse conceito de super-heróis imperfeitos é uma crítica ao Estado socialista moderno. Lembra que a justificativa do Estado, que vem lá de Thomas Hobbes e o seu Leviatã, é justamente que o ser humano é imperfeito e violento por natureza. Se deixado por conta própria, geraria o que Hobbes chamou de estado de natureza, em que todos brigariam contra todos e ninguém teria paz. Portanto, segundo ele, todos devemos ceder uma parte de nossa liberdade para o Estado, em troca do Estado manter a paz entre todos os indivíduos. Lógico, o Estado possui superpoderes. Ele é o único que, por sua própria lógica, pode iniciar violência contra pessoas pacíficas, por exemplo, ao cobrar impostos. Ele tem um monopólio de violência de fato. O Estado é um grande super-herói na nossa sociedade. O problema disso é que o Estado é um agrupamento de homens, políticos, funcionários públicos e mais alguns agregados. E, portanto, o Estado é humano, tem tantas falhas, imperfeições e violência como qualquer ser humano. Pior, como ele tem superpoderes, isso causa muito mais dano na sociedade. Portanto, o Estado é um super-herói, exatamente como descrito nessa série. Ele se vende como algo bacana, eu sou a pátria, a nação, eu vou te proteger, diria o Homelander, o principal herói da série. No final, como ele é humano, ele faz apenas o que está no interesse dele mesmo, usa muita propaganda depois para esconder as merdas que fez e para dizer que fez o bem. Na prática, no dia a dia, ele está pouco se lixando para as pessoas. É exatamente o Estado. O Estado age no interesse das pessoas que estão no Estado, políticos, funcionários públicos e agregados. O Estado está pouco se lixando para os efeitos colaterais que causa. Sim, eu sei que os autores provavelmente imaginavam estar criticando Trump, o patriotismo em si, a religião, todo aquele conjunto de coisas que a esquerda atualmente chama de ruins. Mas no final das contas, eles estavam criticando apenas o socialismo, porque o socialismo depende das exatas mesmas coisas: obediência a um comandante, devoção a um conjunto de ideias e principalmente muita propaganda para o pessoal não perceber que ter super-heróis de qualquer tipo é uma merda. Mas esse ponto eu já fiz lá no outro vídeo que eu falei da primeira temporada do The Boys. Se tiver curiosidade, veja o outro vídeo em que eu falo mais detalhes sobre isso. Esse aqui é sobre a segunda temporada. A segunda temporada é ainda mais incisiva na crítica e expande essa crítica para vários outros temas da esquerda, como atuação LGBT, feminismo e várias outras coisas. Eu digo isso ciente de que os autores da série provavelmente achavam que estavam fazendo uma enorme crítica ao capitalismo, principalmente ao Estado de direita atual, Trump, Bolsonaro. Sim, eu sei que Homelander, ou Patriota, que é a tradução para o português, é uma caricatura que, na visão deles, critica o conservadorismo americano. A esquerda americana enxerga claramente Trump ali. A esquerda brasileira enxerga claramente Bolsonaro. E essa crítica mais rasa é acentuada ainda mais na segunda temporada, chegando a limites realmente revoltantes. Mas cai na mesma coisa, os esquerdistas, quando tentam criticar o capitalismo, acabam criticando o próprio socialismo. Mas é engraçado, porque eles percebem essa crítica clara no caso do Homelander, mas falham em perceber a mesma crítica à esquerda em outros super-heróis. Não tem muito como explicar isso sem dar spoilers, e aviso, a série tem algumas reviravoltas interessantes, então os spoilers vão ser muito fortes.
Portanto, se você não viu ainda a série, ou não viu ainda a segunda temporada da série, recomendo ver lá e voltar aqui depois. Alerta de spoilers até a segunda temporada do The Boys. Na segunda temporada, vemos a chegada de uma nova super-heroína, a Tempesta. Ela entra rivalizando diretamente e abertamente com o Homelander, querendo assumir a liderança do time, inclusive criticando a própria empresa, a VOT, que cuida dos super-heróis. Ela tem a exata visão da esquerda caviar, de criticar para ocupar espaços. Se Homelander é uma caricatura da direita americana, dos republicanos, de se agarrar à religião e tradição para manter e ganhar poder, Tempesta claramente é uma referência aos democratas, o uso de pseudo-rebelião e crítica divisiva social para, da mesmíssima forma, ganhar mais poder no governo. Ela entra com essa pretensa preocupação com super-heróis, com a empresa em si, querendo mais distribuição de poderes, mais poder para mulheres e minorias, mas ao longo da série fica claro que ela só queria mesmo o poder. Todo esse papo contra a empresa, essa suposta rebeldia dela inicial, é só para ganhar poder mesmo. Até o passado dela, em determinado momento, descobrimos que o superpoder dela mantém ela jovem. Ela, de fato, é a primeira super-heroína criada pelo nazista que fundou a companhia VOT. Ela em si compartilha várias opiniões sobre nazismo. E sim, todo mundo sabe do passado do Partido Democrata. Tal como a heroína, tem uma capacidade enorme de fazer besteiras, racismo, escravidão, mas também tem uma ótima forma de fazer propaganda e gerar opiniões positivas. No início da segunda temporada, os fãs acham a Tempesta o máximo, mas no fundo ela é só mais do mesmo. Quanto mais poder, mais mal os heróis acabam gerando. E é incrível nesse ponto como os esquerdistas veem esse ponto da série em que os dois super-heróis acabam na cama, o Homelander e a Tempesta, achando que isso é uma crítica ao Trump, ou ao Bolsonaro, ou aos conservadores de forma geral. Olha, a direita como eles beijam a nazista. Não disse que nazismo era de direita? Não, filho, a Tempesta claramente representa a esquerda, é uma crítica aos partidos, os dois partidos americanos, democrata e republicano, que pagam de diferente para todo mundo no início e no final das contas acabam na cama um com o outro. Da mesma forma, aqui no Brasil, essas rusgas políticas são só propaganda. No final das contas, Brasília é um grande bacanal em que todo mundo dorme com todo mundo. Isso fica ainda mais claro em outras partes da série, quando, com a chegada da Tempesta, a empresa passa a usar um slogan Girls Get It Done, que poderia ser traduzido mais ou menos como Garotas resolvem o problema. Uma mensagem de empoderamento feminino que, porém, acaba sendo usado pela empresa apenas para ganhar mais poder e dinheiro, para dar mais luxo para os super-heróis ficarem ainda mais ricos. Da mesma forma, quando a Queen Maeve, que é a super-heroína que fazia par com o Homelander no passado, se declara lésbica, a empresa faz o quê? Reprime ela? Expulsa ela? Não. Faz uma campanha, faz um filme sobre isso. Alça ela como uma heroína LGBT. Essa crítica que muitos esquerdistas deixam passar por pura ingenuidade faz toda a diferença. Lógico que ninguém é contra homossexuais ou contra mulheres. Porém, quando essas coisas são usadas no contexto de política, elas viram só mais uma arma para ganhar poder. Não, a esquerda não defende minorias, não defende gays, não defende mulheres. A esquerda usa essas pautas, que são pautas legítimas, mas simplesmente para ganhar poder e dinheiro, e é só isso. Tem uma crítica bastante cômica com um super-herói que parece o Karl Marx e cujo superpoder é uma super piroca. É isso mesmo, meu amigo. Comunismo fode todo mundo mesmo, justíssimo. Tem também as cutucadas óbvias em empresas da mídia, quando a Tempesta usa redes sociais para divulgar fake news e coisa e tal. Em determinado ponto, ela até menciona o PewDiePie, coitado. A esquerda vai ao delírio, né? Olha só, a direita junto com os nazistas usando fake news para mudar eleições. PewDiePie é nazista, esquecendo o óbvio, que a Tempesta é claramente a representação da esquerda. E sim, quem espalha fake news é exatamente a esquerda. Está justíssimo isso. A parte mais triste, o spoiler mais chato de fazer, é sobre tentar unir governos e liberdade individual. Becca é uma mulher que é casada com Billy Butcher, que é o chefe dos The Boys. Porém, ela foi estuprada pelo Homelander e tem um filho com ele. O garoto seria o primeiro super-herói nascido. Os outros super-heróis todos foram criados pela empresa. Ninguém sabe se o garoto tem superpoderes de fato ou não. Isso é apenas sugerido ao longo da série, porque ele consegue deixar os olhos vermelhos em alguns momentos. No final, no último episódio, o garoto tenta salvar a mãe da Tempesta, mas acaba matando a própria mãe, até sem querer, quando quer ajudar. O mero fato de ter superpoderes
faz com que o Estado acabe se voltando contra as pessoas, contra o indivíduo. Mais que isso, a congressista Newman, que também faz o papel de querer acabar com super-heróis, mas ela mesma é superpoderosa. Ela só esconde isso de todo mundo. Ela mesma usa esses superpoderes e o discurso contra heróis como uma pauta para ganhar poder. E isso é um aviso importante. Mesmo um libertário que critica governo, mas faz isso com interesse de ganhar poder de alguma outra forma, não é libertário de verdade. Libertarianismo é admitir apenas o voluntarismo e a propriedade privada, jamais justificar qualquer tipo de violência contra terceiros. Vote em mim que sou libertário, não é coisa de libertário de verdade. A grande guerra na série não é entre qual super-herói é bom, ou seja, não é entre o partido A e o partido B. Todos os partidos, todos os super-heróis são ruins. A guerra é o indivíduo contra o Estado, o que, na série, são as pessoas comuns contra os super-heróis. The Boys é o nome do grupo de malucos que, sem ter superpoderes, pelo menos a maior parte deles não tem, lutam contra os super-heróis todos poderosos e no final ganham. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!